Estou feliz que minha irmã tenha dormido com meu namorado. Eu estava sentada à mesa de jantar, empurrando a comida pelo prato, enquanto minha irmã Christy falava sobre si mesma pela terceira vez naquela hora. Tinha um jeito de fazer cada jantar parecer sua palestra pessoal do TED. Ela examinava as unhas feitas enquanto falava, inclinando a mão para pegar a luz como se estivesse admirando um anel de diamante que não estava lá. Meu namorado, Leon, estava sentado ao meu lado, rolando a tela do celular por baixo da mesa. Ultimamente, ele andava mentalmente distante, mesmo enquanto eu estava sentada bem ao lado dele. O namorado de Christy, Mason, estava sentado à minha frente, de braços cruzados, observando-a com aquele tipo de expressão cansada que me dizia que ele já tinha ouvido o que ela estava prestes a dizer pelo menos 10 vezes antes. Então estive pensando, disse Christy. Ela olhou para todos nós como se estivesse prestes a fazer um discurso de abertura. Tenho uma ideia. É meio louca, mas me escutem. Mason murmurou. Lá vamos nós. Baixinho. E Christy lançou-lhe um olhar capaz de azedar leite. Ele não se encolheu, apenas recostou-se na cadeira e esperou. Sempre achei que Mason era quieto porque era chato, mas agora eu estava começando a pensar que ele era quieto porque aprendeu que falar perto da Christy era inútil. Acho que você e eu deveríamos trocar de namorados, anunciou Christy. Eu pisquei. Depois ri alto porque não havia como ela estar falando sério. Olhei para Leon, esperando que ele também estivesse rindo, mas ele não estava. Ele finalmente levantou os olhos do telefone e observava Christy com mais interesse do que havia demonstrado por mim em meses. Estou falando sério, continuou Christy. Ela sorriu daquele jeito que sempre fazia quando queria algo. Aquele que a fazia parecer doce, mas parecia uma ameaça. Pensem bem, Mason é tão chato sem ofensa, amor. Ela acenou com a mão na direção de Mason sem realmente olhar para ele. Ele nunca quer fazer nada espontâneo. Ele só quer ficar em casa, assistir filmes e fazer o jantar. É como namorar um asilo. Mason bufou silenciosamente. Melhor do que namorar um tornado que destrói tudo e chama isso de emoção, disse ele. Sua voz estava calma, mas havia uma ponta de irritação por baixo. Christy o ignorou completamente, como se nem o tivesse ouvido falar. E o Leon? Disse Christy, inclinando-se para a frente com o queixo na mão. Ele é aventureiro, ele é divertido, ele sempre topa experimentar coisas novas. Só sinto que seríamos muito mais compatíveis. Faz sentido se vocês pensarem a respeito. Eu olhei para ela. Você é louca, eu disse secamente. Sou prática, ela respondeu. Por que nós duas deveríamos ficar presas em relacionamentos que não se encaixam? Quando poderíamos simplesmente trocar? Não é como se algum de nós fosse casado, Bailey. Eu disse, essa é genuinamente a coisa mais estúpida que já ouvi você dizer. E você uma vez me disse que achava que o sol e a lua eram a mesma coisa. Ela retrucou. Eu tinha 12 anos, e pare de desviar o assunto. Estou oferecendo um upgrade. Ela gesticulou em direção a Mason como se ele fosse um prêmio em um programa de auditório. Mason levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Leon limpou a garganta. Quer dizer? Ele disse lentamente. Não é a pior ideia. Todo o meu corpo gelou. Virei-me para olhar para ele tão rápido que meu pescoço estalou. Com licença? Ele deu de ombros. Um daqueles ombros preguiçosos e descuidados que me faziam querer jogar meu garfo na cara dele. O quê? Só estou dizendo, pode ser divertido tentar algo diferente. Estamos juntos há 2 anos, Bailey. As coisas ficam estagnadas. Repeti. Estagnadas? Minha voz saiu plana e dura. Não finja que não percebeu. Eu tinha percebido. Só pensei que fosse algo que consertaríamos juntos. Não algo que ele usaria como desculpa para me trocar pela minha irmã. Christy bateu palmas. Viu? O Leon entende. Vamos lá, Bailey. 1 mês, é só isso que estou pedindo. Se não der certo, trocamos de volta e esquecemos que isso aconteceu, sem danos. Não, eu disse. Ela perguntou. Por que não? Eu respondi. Porque é loucura. Porque você é minha irmã. Porque isso não é um filme da Netflix. Escolha um motivo. Ela revirou os olhos com tanta força que pensei que poderiam ficar presos. Deus, você é tão dramática, não é tão sério assim. O Mason não se importa. Ela olhou para ele com expectativa. Certo, amor? Diga a ela que você não se importa. Mason olhou diretamente para mim. Sua expressão era ilegível, mas algo brilhou por trás de seus olhos. Exaustão. Talvez diversão, talvez pena, qualquer coisa que fizesse aquele jantar acabar mais rápido. Te sorriu radiante, como se ele tivesse acabado de pedi-la em casamento. Viu? Ela enfiou a mão em sua bolsa de grife e tirou um pedaço de papel dobrado. Eu até rascunhei um pequeno contrato. Mínimo de 1 mês, sem desistir antes da hora. Sem correr para a mamãe e o papai. Todos concordamos em dar uma chance real. Ela deslizou o papel pela mesa em minha direção. Vamos lá, Bailey. Viva um pouco, a menos que esteja com medo de que o Mason não goste de você. Aquela era a armadilha. Eu vi no segundo em que ela disse. Christy vinha apertando meus botões desde que éramos crianças, e ela sabia exatamente onde cada um estava localizado. A jogada inteligente seria levantar e ir embora, agarrar Leon, sair e nunca mais falar dessa ideia ridícula. Mas Leon já estava pegando a caneta. Leon, eu disse bruscamente. Não se atreva. Ele assinou o nome sem hesitação, sem nem mesmo olhar para mim, como se eu não estivesse sentada ali. Como se 2 anos não significassem absolutamente nada. Relaxa, gata, disse ele deslizando o papel para Christy. É só 1 mês. Pode ser bom para nós. Dar uma agitada nas coisas. Pode ser bom para nós. Como se eu fosse o problema. Como se nosso relacionamento estivesse estagnado por causa de algo que fiz de errado. Minha visão ficou turva de raiva. 2 anos que eu tinha dado a ele. 2 anos desculpando sua preguiça, seu egoísmo e sua incapacidade de me fazer sentir uma prioridade. E foi assim que ele me retribuiu. Assinando o fim do nosso relacionamento, naquela mesa de jantar sem pensar 2 vezes. Christy assinou em seguida. Sua assinatura tão dramática e cheia de voltas quanto sua personalidade. Então Mason assinou com um rabisco rápido, ainda parecendo vagamente divertido com a coisa toda. Todos se viraram para olhar para mim. Bailey, disse Christy docemente. Veneno envolto em mel. Não seja a única a estragar isso. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter dito a cada um deles para irem se ferrar. Mas Leon tinha assinado aquele papel como se estivesse esperando por uma saída de emergência. E algo nisso me fez recusar ser a patética implorando para ele ficar. Peguei a caneta.
Assinei meu nome com traços duros e raivosos e joguei a caneta na mesa com tanta força que ela quicou. Christie sorriu, aquele sorriso perfeito e ensaiado que nunca alcançava seus olhos frios. Confie em mim, disse ela. Esta vai ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Ela não fazia ideia de quão certa estava. Veja bem, eu assinei aquele contrato pensando que era eu quem estava sendo passada para trás. Meu namorado queria sair tanto que concordou antes que eu pudesse dizer não. E agora eu estava presa a um estranho que minha irmã chamava de chato. Mas aqui está o que minha irmã não sabia quando me forçou a assinar aquele papel. O namorado chato, seguro e não emocionante o suficiente, dela escondia algo, que estava prestes a virar toda essa situação de cabeça para baixo. E no segundo em que ela descobrisse, ela iria perder a cabeça. Mason me mandou uma mensagem 2 dias depois, perguntando se eu queria tomar um café. Encarei a mensagem por 1 minuto inteiro tentando descobrir se era algum tipo de armadilha, que Christie tinha armado. Mas o texto era simples. Sem joguinhos, apenas: Ei, imaginei que deveríamos realmente conversar já que estamos presos juntos por 1 mês. Café? Digitei de volta. Claro, antes que pudesse pensar demais. Concordamos em nos encontrar em um café a meio caminho entre nossos apartamentos. Território neutro. Cheguei 15 minutos adiantada, pedi um café com leite que eu não queria muito só para ter algo para segurar, e peguei uma mesa no canto. Quando Mason entrou, quase não o reconheci. Todas as vezes que o vi antes, ele estava sentado ao lado de Christie, parecendo que queria se dissolver no chão. Agora ele entrou vestindo uma camiseta preta simples e jeans, mãos nos bolsos, parecendo uma pessoa completamente diferente. Relaxado, sem peso nas costas. Ele me viu e deu um pequeno aceno antes de se sentar à minha frente. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Então ele riu baixinho e balançou a cabeça. Isso é estranho, né? Ele disse. Não é só você. É extremamente estranho. Concordei rapidamente. Fico esperando a Christie pular de trás de uma planta e me dizer que tudo isso foi uma pegadinha elaborada que exigiria que ela admitisse que estava errada sobre alguma coisa, disse Mason. Então, estamos seguros. Eu bufei. Não consegui evitar. Ele sorriu um pouco e percebi que nunca o tinha visto sorrir antes. Nem uma vez em todo o ano em que Christie namorou com ele. Então, disse ele recostando-se na cadeira. Como você está lidando com toda a situação do Leon? Envolvi minhas mãos na xícara e pensei em como responder aquilo. A resposta honesta era que passei os últimos 2 dias oscilando entre a raiva e a humilhação. A resposta polida era que eu estava bem e lidando com isso com maturidade. Fui com a honesta. Fico repassando isso na minha cabeça, admiti. O jeito que ele simplesmente assinou aquele papel sem nem olhar para mim. Eu já tinha deixado de existir na mente dele. Mason assentiu lentamente. Foi difícil de assistir. Estava óbvio? Perguntei. De fora, quero dizer, que as coisas estavam ruins entre nós. Ele considerou a pergunta por um momento. Não sei se ruim é a palavra certa. Era mais como se ele não estivesse totalmente lá. Toda vez que eu via vocês dois juntos, ele estava no telefone ou olhando para outro lugar. Você falava e ele estava desligado. Notei porque... Ele se interrompeu. Porque o quê? Porque a Christie faz a mesma coisa comigo, disse ele. Sabor diferente, mas a mesma energia. Ela não está desligada. Ela só está esperando a vez dela de falar. Cada conversa é apenas ela esperando uma brecha para trazer o assunto de volta para ela mesma. A coisa da palestra do TED, eu disse. Exatamente. Eu costumava pensar que talvez eu fosse chato. Ela me disse que eu era chato tantas vezes que comecei a acreditar. Mas então percebi que ela chamava de chato tudo o que não fosse diretamente sobre ela. Um filme que ela não escolheu? Chato. Um restaurante que não era digno do Instagram? Chato. Eu querendo passar uma noite cozinhando o jantar em vez de ir a algum clube superfaturado? Chato. Ela te chamou de asilo no jantar. Essa é nova, na verdade. Normalmente é vovô ou velho, ou o meu favorito pessoal. Por que você é tão obcecado em estar confortável? Ele disse a última parte em uma imitação perfeita da voz de Christie, e eu ri mais do que pretendia. Ela é exaustiva, eu disse. Eu a amo porque ela é minha irmã, mas Deus, ela é exaustiva. Ela é um buraco negro, disse Mason. Tudo é sugado para a órbita dela. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Gastei $800 em uma bolsa para o aniversário dela. E ela devolveu porque não era o tom certo de bege. $800? Como diabos ele podia comprar isso e não piscar? O que ele fazia da vida? Eu definitivamente ia perguntar depois que ele terminasse de reclamar da minha irmã. Ela me mostrou exatamente a que queria. Eu comprei. Aparentemente, há uma diferença entre areia e aveia e eu deveria saber disso. Balancei a cabeça em descrença. Leon esqueceu meu aniversário no ano passado. Simplesmente esqueceu completamente. Lembrei a ele na semana anterior e no dia anterior, e ele ainda esqueceu. Depois ficou bravo comigo por ficar chateada, porque aniversários não são tão sérios. Christie me fez dar uma festa surpresa para ela e depois ficou brava, porque convidei as amigas dela em vez de pessoas que a fariam parecer melhor. Mason disse. Ainda não sei o que isso significa. Significa que ela queria amigos atraentes para as fotos, eu disse. As amigas dela são bonitas, mas não o suficiente, aparentemente. Ambos rimos e algo mudou entre nós. O constrangimento derreteu, e de repente, éramos apenas 2 pessoas que haviam passado pela mesma guerra comparando cicatrizes. Posso ser honesto com você? Perguntou Mason. Por favor, quando Christie sugeriu essa troca toda, não fiquei surpreso. Fiquei aliviado. Estou tentando encontrar uma saída há meses, mas toda vez que falava em terminar, ela chorava. Ou ameaçava dizer a todos que eu era emocionalmente abusivo, ou dizia que se machucaria. Eu estava preso. Meu estômago revirou. Mason, isso é manipulação. Eu sei, mas quando você está dentro, não vê com clareza. Você só se sente culpado o tempo todo e não sabe por quê. Ele passou a mão pelo cabelo. De qualquer forma, assinei aquele contrato porque foi a primeira porta que ela abriu voluntariamente. Mesmo que seja apenas um mês, é um mês em que não preciso mais fingir. Entendi aquilo mais do que queria admitir. Leon me fazia sentir como se eu estivesse pedindo demais. Eu disse baixinho. De alguma forma, querer que ele prestasse atenção em mim era carência. Ele fazia parecer que esperar que ele se lembrasse das coisas era exigência.
Fiquei me diminuindo para caber em qualquer espaço que ele deixasse para mim. E nunca era o suficiente. Nós dois escolhemos errado, disse Mason. Realmente escolhemos. Ele sorriu novamente. Aquele sorriso pequeno e quieto, que fazia todo o seu rosto suavizar. Bem, há um lado positivo. Pelo menos estamos presos um com o outro agora, em vez de com eles. Isso é um lado positivo? Acho que vamos descobrir. Sorri de volta. Pela primeira vez desde aquele desastre de jantar, senti algo além de raiva. Senti-me vista. Ei, pergunta aleatória, eu disse. O que você faz da vida? Percebi que não sei nada sobre você. Christy nunca falava de você, a menos que estivesse reclamando. Mason hesitou. Algo passou pelo rosto dele. Não exatamente desconforto, mas como se estivesse decidindo o quanto compartilhar. Na verdade, acabei de pedir demissão, disse ele. Cerca de 3 semanas atrás. Tentei manter minha expressão neutra. Então, como ele pagou a bolsa de $800? Ele era secretamente um herdeiro? Você está procurando algo novo ou... não exatamente? Ele tomou um longo gole de café. Pedi demissão porque não preciso mais trabalhar. Ele fez uma pausa e riu sem jeito. Isso vai soar insano. Eu ganhei na loteria. Tipo, ganhei de verdade. Não uns R$100. Quero dizer, ganhei milhões. Engasguei com meu café com leite. O café desceu pelo lugar errado. E passei os 30 segundos seguintes tossindo enquanto Mason me entregava guardanapos, parecendo levemente preocupado. Desculpe, disse ele. Provavelmente deveria ter começado com isso. Provavelmente deveria. Eu chiado. Milhões. Milhões no plural. E a Christy não sabe. Ninguém sabe. Não contei a ninguém. Nem contei a Christy porque... Ele parou e olhou para mim como se estivesse esperando que eu ligasse os pontos. Liguei-os instantaneamente. Porque ela nunca deixaria você ir. Porque ela nunca me deixaria ir. Ele confirmou. Ela de repente amaria tudo sobre mim. O ficar em casa, o cozinhar, a vida confortável e tranquila. Tudo se tornaria perfeito no segundo em que ela descobrisse que havia dinheiro envolvido. Recostei-me na cadeira e olhei para ele. Este homem que minha irmã tinha jogado fora porque não era emocionante o suficiente. Este homem que ela chamava de chato e seguro e comparava de um asilo. Ele era um milionário e ela não fazia a menor ideia. Ela vai perder a cabeça, eu disse. O maxilar de Mason endureceu. Ele disse calmamente. Eu sei. Um milionário. Eu conhecia minha irmã melhor do que ninguém. Eu sabia exatamente como ela ficava quando não conseguia o que queria. Mas Christy não conseguir algo que ela nunca soube que existia era uma coisa. Christy descobrir que tinha e deu de bandeja, isso seria nuclear. A única questão era quanto tempo levaria até que ela descobrisse. E honestamente não demorou muito. Mason ligou para a mãe dele uma semana depois para dizer que a hipoteca estava paga. Eu estava sentada ao lado dele no sofá quando ele fez a ligação, e vi o rosto dele se iluminar enquanto ela chorava lágrimas de felicidade do outro lado. Foi um dos momentos mais genuínos que já presenciei. O que nenhum de nós percebeu foi que Christy tinha aparecido sem avisar novamente, ainda usando a chave que se recusou a devolver. Ela estava parada no corredor quando o ouviu dizer: Está feito, mãe, tudo. Você e o pai nunca mais precisam se preocupar com a casa. Então ouvimos alguém gritando como uma louca. Era Christy. Como? Christy gritou, invadindo a sala de estar como um tornado de salto alto. Como você pagou uma hipoteca, Mason? São centenas de milhares de dólares. Onde você conseguiu esse tipo de dinheiro? O rosto de Mason ficou pálido. Ele encerrou a ligação com a mãe e levantou-se lentamente. Você precisa ir embora. Não vou a lugar nenhum até que você me diga que diabos está acontecendo. Ela gritou. Seus olhos estavam selvagens, alternando entre mim e Mason, como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, que arruinaria sua vida. Você tem um emprego normal. Você dirige um carro de 10 anos. Você me disse que não podia pagar para me levar a cabo no meu aniversário. E agora está pagando hipotecas? Não é da sua conta, disse Mason. Sua voz estava calma, mas eu podia ver suas mãos tremendo levemente. Não estamos mais juntos, lembra? Você garantiu isso. A cabeça de Christy virou bruscamente para mim. Você? Ela sibilou. Você sabia. Você sabia esse tempo todo, não sabia? É por isso que concordou em assinar aquele contrato tão facilmente. Você sabia que ele tinha dinheiro e me enganou. Eu zombei. Você está se ouvindo agora? Você propôs a troca. Você redigiu o contrato. Você forçou todo mundo a assinar. Eu nem queria fazer parte dessa situação ridícula, mas você e Leon fizeram essa escolha por mim. Não tem como isso ser uma coincidência, insistiu Christy. Sua voz estava ficando mais aguda e mais descontrolada a cada palavra. Você deve ter descoberto de alguma forma. Talvez tenha mexido nas coisas dele. Talvez tenha hackeado a conta bancária dele. Não sei como, mas você sabia e o roubou de mim. Eu não roubei ninguém, retruquei. Você o jogou fora. Você literalmente o entregou a mim de bandeja porque queria meu namorado negligente e desligado no lugar. Essa foi sua escolha, Christy. Ninguém te obrigou a fazer isso. Eu não tinha todas as informações, ela gritou. Se eu soubesse... Se você soubesse que ele era rico, teria fingido amá-lo, completei. É exatamente por isso que ele não te contou. Ele sabia que você só o quereria pelo dinheiro dele. E olhe para você agora, provando que ele estava certo. O rosto de Christy ficou de um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia prestes a entrar em combustão espontânea. Isso não é justo, ela lamentou. Eu mereço saber dessas coisas. Estivemos juntos por 1 ano. Você deveria ter me contado. Para quê? Mason perguntou calmamente. Para que você pudesse de repente me achar interessante. Para que pudesse fingir que ficar em casa cozinhando e ter uma vida confortável não era mais chato. Eu sei exatamente como essa conversa teria sido, Christy. Você teria amado tudo sobre mim no segundo em que descobrisse que havia dinheiro envolvido. E é exatamente por isso que nunca te contei. Christy abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez na vida, ela não tinha nada a dizer. Ela pegou a bolsa e saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Pensei que seria o fim de tudo. Eu estava errada. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu com ligações da minha mãe. Quando finalmente atendi, ela me disse que Christy havia convocado uma reunião de emergência da família
e que eu precisava ir para casa agora mesmo. Sem desculpas. Entrei na sala de estar dos meus pais 1 hora depois, e encontrei Christy já em posição. Ela estava encolhida no sofá com um cobertor em volta dos ombros, lenços espalhados ao redor, olhos vermelhos e inchados, do que presumi ser um choro estrategicamente cronometrado. Minha mãe estava sentada ao lado dela esfregando suas costas. Meu pai estava perto da lareira, parecendo desconfortável. Bailey, minha mãe disse com aquela voz suave e decepcionada, que ela reservava para momentos em que achava que eu tinha feito algo errado. Precisamos conversar sobre essa situação com o Mason. Deixe-me adivinhar, eu disse secamente. Christy contou a versão dela e agora eu sou a vilã. Ninguém disse isso, disse minha mãe. Sua irmã está sofrendo, te soltou um soluço teatral. Eu só quero que as coisas voltem ao normal. Ela choramingou. Eu cometi um erro, eu admito. Eu nunca deveria ter sugerido a troca, mas a Bailey está esfregando isso na minha cara e se recusando a destrocar, e não é justo. Um erro? Repeti. Você planejou isso por semanas. Você redigiu um contrato real. Você levou uma caneta para o jantar, Christy. Eu não sabia do que estava abrindo mão, Christy lamentou. Ele escondeu coisas de mim. Ele escondeu quem ele realmente era. Como eu deveria tomar uma decisão justa sem todas as informações? Então agora a culpa é dele por você tê-lo tratado como lixo? Perguntei. Ele não te devia os extratos bancários dele. Você deveria amá-lo, não tratá-lo como uma carteira. Meu pai limpou a garganta. Bailey, talvez sua irmã tenha razão. Essa coisa toda saiu do controle. Por que você simplesmente não encerra isso mais cedo e deixa todo mundo seguir em frente? Ela não parou de chorar. Ela está chorando porque perdeu milhões, eu disse. Não porque perdeu um grande amor. Se Mason ainda estivesse quebrado, ela estaria no brunch agora postando selfies com o Leon. Isso não é justo, insistiu Christy. Você não sabe o que está no meu coração. Eu tinha algo real com o Mason e não vi. É isso que você quer que eu diga? Tudo bem. Eu estava cega. Eu não o valorizei, mas vejo agora. Você vê a carteira dele? Eu disse. Não é a mesma coisa. Minha mãe suspirou. Bailey, por favor, apenas considere terminar isso mais cedo. Pelo bem da família. Olhei para meus pais, para minha irmã, para a intervenção perfeitamente orquestrada, para me fazer sentir culpada e dar a Christy o que ela queria. E senti algo frio e definitivo se instalar no meu peito. Não, eu disse. O contrato diz um mês no mínimo, sem desistir antes da hora. Sem correr para a mamãe e o papai. Olhei diretamente para Christy. Essas eram as suas regras. Você as escreveu especificamente para que eu não pudesse escapar quando as coisas ficassem difíceis. Bem, adivinhe? Agora você também não pode escapar. Você quer tanto ficar com o Leon? Vá ficar com ele. Deixa a mim e ao Mason em paz. Saí antes que alguém pudesse responder. 2 dias depois, Mason apareceu no meu apartamento parecendo exausto. Ele se jogou no meu sofá e puxou o celular sem dizer uma palavra. Você precisa ver isso, disse ele, entregando-o para mim. Rolei pelas mensagens de Christy. Havia dezenas delas, talvez centenas. Cometi o maior erro da minha vida. Por favor, me dê outra chance. Sinto tanto a sua falta. Sinto falta da sua comida. Sinto falta dos seus abraços. Sinto falta de tudo em você. Eu vou mudar. Eu prometo. Vou ficar em casa todas as noites. Vou assistir o que você quiser. Nunca mais vou reclamar. Eu te amo, Mason. Sempre te amei. Eu só era estúpida demais para ver. Vou cozinhar para você. Vou aprender todas as suas receitas favoritas. Serei a namorada que você sempre mereceu. Por favor, estou implorando. Farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhei para Mason. Ela está se oferecendo para cozinhar. É assim que você sabe que ela está desesperada. Ela uma vez me disse que preferia morrer a aprender a usar um fogão. Disse ele secamente. Agora ela está se oferecendo para fazer café da manhã, almoço e jantar. Ela também se ofereceu para deletar o Instagram, parar de ir a clubes e, aspas, ser feliz com uma vida chata desde que seja com você. Uau, eu disse. Ela realmente quer esse dinheiro. Ele pegou o telefone de volta e o jogou na mesa de centro. Não vou responder. Cansei. O que você vai fazer? Ele olhou para mim e algo em sua expressão fez meu peito apertar. Fique bem aqui, ele disse. Com alguém que realmente me vê. Ela implorou. Ela chorou. Ela arrastou nossos pais para isso. Ela explodiu o telefone dele com mensagens dizendo coisas que nunca disse uma vez durante todo o relacionamento deles. Nada funcionou. O contrato que ela criou para me prender era agora a coisa que a mantinha trancada do lado de fora. Mas se você acha que minha irmã simplesmente desistiu depois disso, você não a conhece nem um pouco. Quando implorar não funciona, ela muda de tática. E o que ela fez em seguida quase destruiu tudo o que eu estava construindo com Mason. As próximas 2 semanas com Mason foram as mais felizes que eu tive em anos. Entramos em um ritmo que parecia natural de uma maneira que meu relacionamento com Leon nunca teve. Mason preparava o jantar enquanto eu me sentava no balcão da cozinha dele, e conversávamos sobre tudo e nada. Ele lembrava que eu gostava dos meus ovos com a gema mole, que eu odiava coentro, e que sempre precisava de um copo de água na minha mesa de cabeceira antes de dormir. Pequenas coisas. Coisas que Leon nunca se preocupou em aprender em 2 anos. Certa noite, ficamos acordados até às 3 da manhã, assistindo a filmes de terror horríveis, e zombando das atuações ruins. Em outra noite, ele me ensinou a fazer a receita de macarrão da avó dele, e não ficou frustrado quando cozinhei demais o macarrão 2 vezes. Ele riu e disse, na terceira dá certo. E deu. Comemos aquele macarrão no chão da sala dele, porque nenhum de nós queria ir para a mesa, e foi a melhor refeição que já tive. Sabe o que eu gosto em você? Disse Mason numa noite enquanto estávamos deitados no sofá, minha cabeça em seu ombro, algum programa de culinária passando ao fundo que nenhum de nós estava assistindo. Minha sagacidade e charme devastadores? Ofereci. Ele sorriu. Você não atua. Você apenas existe. Você não está tentando ser nada além de exatamente quem você é. Estar com você faz eu sentir que finalmente posso respirar. Meu peito apertou da melhor maneira possível. Acho que ninguém nunca me disse isso antes. Então ninguém estava prestando atenção, disse ele calmamente. Ele se moveu para poder me olhar direito. Estou falando sério, Bailey. Você é engraçada e perspicaz e não finge ser alguém que não é. Isso é raro. Isso importa. Eu não sabia o que dizer. Não estava acostumada a alguém me ver daquele jeito.
Não estava acostumada a ser o suficiente exatamente como eu era. Você importa também. Eu finalmente disse. Só para você saber, você não é chato ou seguro, ou quaisquer outras palavras estúpidas que as pessoas usaram. Você é estável. Você é gentil. Você se lembra das coisas. Você aparece. Fiz uma pausa. Isso é tudo. A expressão de Mason suavizou de uma forma que fez meu coração falhar uma batida. Eu o beijei pela primeira vez naquela noite. Pareceu a coisa mais natural do mundo. Christie deve ter sentido que algo havia mudado, porque foi aí que a sabotagem começou. Nosso primeiro encontro real foi em um pequeno restaurante português, que Mason adorava. Estávamos na metade das entradas quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Ai meu Deus, que coincidência, disse Christie, aparecendo na nossa mesa, como se tivesse surgido do nada. Ela estava vestida para matar, maquiagem completa, saltos que poderiam servir como armas. Não sabia que vocês dois estariam aqui. Se importam se eu me juntar a vocês? Sim, eu disse secamente. Nos importamos. Ela me ignorou e puxou uma cadeira de qualquer maneira, posicionando-se bem entre nós. Então, como estão as coisas? Perguntou ela com os olhos fixos em Mason. Nos conhecendo, indo devagar, espero. Você realmente não deve se apressar em nada sério. Relacionamentos de rebote nunca dão certo. Isso não é um rebote, disse Mason. Sua voz estava calma, mas eu podia ver seu maxilar trincando. E você não foi convidada. Só estou cuidando de vocês dois, disse ela docemente. Bailey não tem o melhor histórico com relacionamentos, e não quero que você se machuque, Mason. Você merece alguém que vá ficar por perto. Como você ficou por perto? Perguntei. Quando você o trocou por alguém mais emocionante? O sorriso de Christie vacilou, mas não caiu. Cometi um erro, já admiti isso, mas a Bailey se apressar em algo com você não vai consertar nada. Ela só está usando você para se vingar de mim. Mason levantou-se e jogou o dinheiro na mesa. Estamos indo embora, disse ele pegando minha mão. Não nos siga. Saímos e deixamos Christie sentada sozinha na mesa. Mas aquele não foi o fim. Ela apareceu no encontro seguinte também. E no depois desse. Cafeteria, cinema, uma livraria onde Mason queria me mostrar sua seção favorita. Cada vez ela aparecia do nada. Com alguma desculpa sobre coincidência ou preocupação, cada vez ela encontrava uma maneira de mencionar que eu estava indo rápido demais, ou que Mason merecia algo melhor, ou que relacionamentos de rebote estavam fadados ao fracasso. Quando a sabotagem direta não funcionou, ela mudou para uma abordagem diferente. De repente, todos os membros da minha família estavam me mandando mensagens com preocupações. Minha tia queria saber se era verdade que eu tinha manipulado Christie para a troca. Minha prima perguntou por que eu estava sendo tão cruel com minha irmã durante o momento de necessidade dela. Minha mãe ligou 3 vezes em uma semana para me dizer que Christie mal estava comendo, e não conseguia parar de chorar. E se eu não sentia nenhuma culpa? Ela está dizendo a todos que eu planejei isso, disse a Mason uma noite, rolando por mais uma mensagem preocupada de um parente com quem eu mal falava. Ela está dizendo que eu sabia sobre o dinheiro e a enganei para a troca para poder roubar você. Isso é loucura, disse Mason. Você nem queria assinar o contrato. Ela está reescrevendo a história, eu disse. E todo mundo está acreditando nela porque ela é a Christie. Ela é a bonita, a encantadora, a que sempre consegue o que quer. E eu sou apenas a Bailey, a difícil que estraga tudo. Mason tirou o telefone das minhas mãos e o colocou virado para baixo na mesa. Você não é a difícil, disse ele firmemente. Você é a única na sua família que a vê claramente. Isso não te torna difícil, te torna honesta. Christie me ligou naquela noite. Não sei por que atendi. Talvez estivesse esperando que ela finalmente dissesse algo real, algo que não fosse manipulação, culpa ou estratégia. Você vai mesmo fazer isso, disse ela. Sua voz estava fria, controlada, sem mais choro teatral. Você está realmente escolhendo um homem em vez da sua própria irmã. Não estou escolhendo ninguém em vez de você, eu disse. Você fez isso, Christie. Tudo isso. A troca, o contrato, tudo o que está acontecendo agora é por causa das escolhas que você fez. Ele era meu. Ela sibilou. Por um ano inteiro, ele foi meu. E você simplesmente apareceu e o tomou no segundo em que viu uma oportunidade. Você o jogou fora. Eu disse pela 100ª vez. Você literalmente o entregou para mim e me disse, para assinar um contrato dizendo que ficaria com ele por 1 mês. Agora você está brava porque eu realmente gosto dele. Isso não é culpa minha, Christie. É sua. Ela ficou quieta por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava pouco acima de um sussurro. Você vai se arrepender disso, disse ela. Sou sua irmã, Bailey. Sangue. E você está jogando isso fora por um cara que conhece há apenas algumas semanas. Não estou jogando nada fora, eu disse. Você está. Você tem jogado coisas fora a vida toda, porque sempre acha que algo melhor está por vir. Bem, adivinha? O Mason era o algo melhor. E você abriu mão dele. Desliguei antes que ela pudesse responder. Mason estava me observando quando larguei o telefone. Sua irmã é exaustiva, disse ele calmamente. Eu ri, embora nada fosse engraçado. É, eu disse. Ela realmente é. Christie invadiu nossos encontros. Ela disse à nossa família que eu a manipulei. Ela tentou me fazer escolher entre ela e ele como se eu fosse a vilã nessa história que ela criou. E todas as vezes ela falhou. Ele via através dela. Pensei que seria o fim. Pensei que ela finalmente ficaria sem jogadas. Então ela ficou quieta. Sem ligações, sem mensagens, sem visita surpresa. E aquele silêncio me aterrorizou mais do que qualquer coisa que ela tinha feito antes. Porque Christie não fica em silêncio. Ela não simplesmente desiste. Uma semana se passou sem nada. Sem encontros emboscados, sem membros da família me mandando mensagens preocupadas, sem correios de voz histéricos às 2 da manhã. Meu telefone ficou quieto. E isso me deixou mais ansiosa do que todo o caos combinado. Talvez ela tenha finalmente desistido, disse Mason uma noite enquanto preparávamos o jantar juntos. Talvez ela tenha percebido que não estava funcionando e seguido em frente. Você não conhece a Christie, eu disse, mexendo o molho com mais força do que o necessário. Ela não segue em frente. Ela se reagrupa. Mas os dias continuaram passando. E ainda nada. Comecei a me perguntar se talvez eu estivesse errada.
Talvez ela realmente tivesse se esgotado. Talvez até Christie tivesse um limite. Então ela me mandou uma mensagem. Não era um parágrafo de culpa ou manipulação. Apenas 6 palavras. Podemos conversar? Café amanhã? Encarei a mensagem por 10 minutos antes de responder. Tudo bem. 14 horas. Contei a Mason sobre isso naquela noite e ele se ofereceu para ir comigo. Eu disse não. O que quer que fosse isso, eu precisava enfrentar sozinha. Christie já estava na cafeteria quando cheguei. Ela estava sentada em uma mesa de canto com uma xícara de chá à sua frente. Sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ela parecia quase normal, quase humana. Era perturbador. Obrigada por vir, disse ela quando me sentei. Sua voz estava calma. O que você quer, Christie? Ela tomou um gole lento de seu chá e colocou a xícara na mesa com cuidado. Eu queria pedir desculpas por tudo. Por aparecer nos seus encontros, as coisas da família, as mensagens para o Mason, tudo isso. Eu passei dos limites e sinto muito. Esperei pela pegadinha, a manipulação escondida dentro do pedido de desculpas, mas ela apenas ficou sentada lá me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Aceitação. Tive tempo para pensar, ela continuou. E fiz as pazes com como as coisas estão. Você e o Mason estão juntos. O contrato vai acabar em breve. O que acontecer depois disso, acontece. Ela deu de ombros como se não importasse. Cansei de lutar. Simples assim? Eu disse lentamente. Você cansou. Simples assim. Ela sorriu, mas não era seu sorriso afiado de costume. Era mais suave, quase triste. Aproveite ele enquanto pode, Bailey. Vocês dois parecem felizes. E quando o mês acabar, vamos descobrir onde cada um fica. Ela inclinou a cabeça levemente. Talvez Mason e eu nos resolvamos. Talvez não, mas não vou continuar me enlouquecendo por causa disso. Algo sobre o jeito que ela disse, aproveite ele enquanto pode, fez meu estômago revirar como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Tive a sensação de que ela já estava fazendo a contagem regressiva para algo. Ok, eu disse cuidadosamente. Obrigada pelo pedido de desculpas. Claro. Ela se levantou e pegou a bolsa. Vejo você por aí, Bailey. Mande um oi para o Mason. Ela saiu e eu fiquei sentada lá por um longo tempo, tentando descobrir por que a calma dela me assustava mais do que seu desequilíbrio. As coisas finalmente estavam calmas. Eu deveria ter me sentido aliviada. Em vez disso, senti como se estivesse esperando uma bomba explodir. Te não perde graciosamente. Ela não perde de jeito nenhum. Então, quando ela de repente agiu como se nada daquilo importasse mais, eu sabia que algo estava errado. Só não sabia o quê. Então meu telefone tocou às 2 da manhã. Ela estava soluçando tanto que eu mal conseguia entendê-la. E o que ela me disse em seguida mudou tudo para todos os envolvidos. Meu telefone tocou irritantemente na mesa de cabeceira ao meu lado no meio da noite. Sentei na cama e atendi rapidamente, sabendo que nada de bom acontece depois das 2 da manhã. Era Christie ligando. Bailey. Ela engasgou entre soluços. Bailey. Eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo feio. Este não era o choro teatral dela. Isso era diferente. Cru, feio e ofegante. O tipo de choro que vem de algum lugar profundo e incontrolável. Vá devagar, eu disse. O que aconteceu? Você está machucada? Eu dormi com ele, ela lamentou. Eu dormi com o Leon. As palavras me atingiram como um balde de água gelada. Você o quê? Eu sei. Ela soluçou. Eu sei. Sinto muito. Eu estava com raiva e magoada e ele continuava me mandando mensagens dizendo o quanto sentia falta de ter alguém que o valorizasse. E eu só queria me sentir desejada e aconteceu. E sinto muito, Bailey. Meu cérebro ainda estava tentando processar o que ela estava dizendo. Christie dormiu com Leon. Nem eu tinha dormido com Mason. Quando? Exigi. Quando isso aconteceu? Alguns dias atrás. Ela sussurrou. Mas não é por isso que estou ligando. Bailey, tem outra coisa. Algo pior. Pior do que minha irmã dormindo com meu ex-namorado. Eu não conseguia imaginar o que poderia ser pior do que isso. Ele me contou depois, disse Christie, sua voz falhando em cada palavra. Depois que dormimos juntos, ele me disse que tem algo. Uma DST. Ele disse que descobriu há algumas semanas, mas não queria contar a ninguém porque estava com vergonha. O quarto começou a girar. Agarrei a borda do meu colchão para me firmar. Ele tem o quê? Não sei exatamente o quê. Ele não me deu detalhes. Ele só disse que eu precisava fazer o teste e que sentia muito. Ele disse como se não fosse nada, Bailey. Como se não tivesse acabado de arruinar minha vida inteira. Meu estômago caiu no chão. 2 dias. Leon e eu tínhamos dormido juntos 2 dias antes da troca. Eu me lembrava claramente porque parecia uma última tentativa de consertar algo que já estava quebrado. Pensei que talvez se nos reconectássemos fisicamente as coisas melhorariam. Não melhoraram. E agora aquela noite poderia ter me custado tudo. Eu disse lentamente, minha voz tremendo. Se o Leon tem alguma coisa e descobriu há algumas semanas, isso significa que ele tinha quando estávamos juntos. Eu dormi com ele 2 dias antes da troca. A linha ficou em silêncio, exceto pela respiração irregular de Christie. Acho que ela nem tinha considerado isso. Ela estava tão focada em sua própria crise que não tinha ligado os pontos à minha. Ai, meu Deus. Ela sussurrou. Ai, meu Deus, Bailey, eu nem pensei. Não, você não pensou, retruquei. Você nunca pensa. Desliguei e liguei imediatamente para Mason. Ele atendeu no segundo toque, voz grogue de sono. Bailey, o que há de errado? Contei tudo a ele. As palavras saíram em uma enxurrada. E no final, eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Estou indo para aí, disse ele. Não se mexa. Ele estava no meu apartamento em 15 minutos. Abri a porta e ele me puxou para um abraço sem dizer uma palavra. Ficamos ali na minha porta pelo que pareceu uma eternidade, enquanto eu tentava lembrar como respirar. Precisamos fazer o teste, finalmente disse contra o peito dele. Nós dois. Se eu tiver algo e estivermos juntos... Ei, disse Mason, afastando-se para me olhar. Não dormi com mais ninguém, então aconteça o que acontecer, não estou preocupado comigo. Ele segurou meu rosto em suas mãos. Estou preocupado com você e vamos resolver isso juntos, ok? Concordei, embora nada parecesse ok. Estávamos na clínica assim que abriu. Christie já estava no estacionamento andando de um lado para o outro com rímel escorrendo pelo rosto.
Leon chegou 5 minutos depois, parecendo irritado, como se tivesse sido arrastado da cama para algo inconveniente. Isso é ridículo, murmurou Leon enquanto todos entrávamos. Eu disse a vocês que provavelmente não é nada sério. Vocês estão exagerando. Exagerando! Gritou Christie. Várias pessoas na sala de espera se viraram para olhar. Você me contou depois que dormimos juntos, Leon. Isso não é exagero. Isso é tentativa de homicídio. Não é isso que tentativa de homicídio significa, disse Leon secamente. Não me importa o que significa, Christie gritou. Você deveria ter me contado antes. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que não queria ter exatamente essa conversa, retrucou Leon. Olha, não sou o vilão aqui. Descobri e contei às pessoas. Isso é mais do que muitos caras fariam. Você quer uma medalha pelo mínimo? Perguntei. Você tinha algo e continuou dormindo com as pessoas mesmo assim. Isso não é honestidade, Leon. Isso é imprudência. Não continuei dormindo com as pessoas, ele rebateu. Dormi com a Christie uma vez depois que descobri, e contei a ela logo depois. Logo depois não é antes, Christie gritou. Logo depois não protege ninguém. Uma enfermeira apareceu e chamou o nome de Leon primeiro. Ele se levantou e lançou a todos nós um olhar de pura irritação. Querem saber? Sou eu quem tem que viver com isso, não vocês. Então talvez guardem o julgamento até terem seus próprios resultados. Ele desapareceu pelo corredor, e Christie imediatamente caiu no choro novamente. Mason colocou o braço em volta de mim, e eu me inclinei nele, tentando bloquear o som dos soluços da minha irmã. Chamaram meu nome em seguida. A enfermeira me levou para uma sala pequena com iluminação que fazia tudo parecer clínico e frio. Ela me fez perguntas sobre meu histórico de intimidade, e eu respondi com uma dormência desligada que não parecia minha própria voz. Ela tirou sangue, me entregou um copo para uma amostra de urina e me disse que os resultados levariam de 48 a 72 horas. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei antes de ela sair. Ela olhou para mim com simpatia ensaiada. Tente não entrar em espiral antes de ter respostas. Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas se preocupar não mudará os resultados. Saí daquela sala sentindo como se estivesse carregando uma bomba relógio dentro do meu próprio corpo. Mason entrou depois de mim, embora insistisse que não estava preocupado. Por solidariedade, disse ele. Christie foi a última e saiu parecendo que tinha envelhecido. 10 anos em 15 minutos. Nós 4 ficamos no estacionamento depois, no silêncio mais constrangedor de toda a minha vida. Leon encostou-se no carro com os braços cruzados, parecendo defensivo. Christie continuava checando o telefone como se os resultados pudessem aparecer magicamente mais cedo. Mason segurou minha mão e não disse nada. Isso é culpa sua. Christie finalmente cuspiu em Leon. Tudo isso. Se você tivesse sido honesto desde o começo, se não tivesse pressionado por essa troca estúpida, nenhum de nós estaria aqui. Leon retrucou. Você queria emoção, Christie. Bem, parabéns. Isso é emocionante o suficiente pra você? Não se atreva a me culpar pela sua doença, Christie gritou. Não é uma doença. É uma condição, Leon gritou. E eu peguei de outra pessoa, então tecnicamente sou uma vítima também. Você é uma vítima? Eu gritei. Essa é a sua conclusão disso? Esquece, Leon disse jogando as mãos para o alto. Cansei. Me liguem quando todos decidirem parar de me tratar como um criminoso. Ele entrou no carro e foi embora. Christie desabou contra o próprio carro e começou a chorar de novo. Mason apertou minha mão. 48 horas, disse ele calmamente. Só temos que aguentar 48 horas. Olhei para minha irmã soluçando no estacionamento, para o espaço vazio onde o carro de Leon estivera. Para a clínica atrás de nós, onde nossos futuros estavam agora em frascos esperando para serem analisados. 48 horas. Poderia muito bem ter sido uma vida inteira. Mason ficou comigo o tempo todo, embora não tivesse nada com que se preocupar. Ele não tinha estado com ninguém. Eu tinha 2 dias antes da troca. Eu tinha dormido com um homem que nem conseguiu me avisar o que estava carregando. Quando a clínica ligou, atendi no primeiro toque. Eles tinham todos os 4 resultados prontos, e apenas um de nós sairia destruído. A clínica ligou 48 horas depois. Eu estava sentada no sofá de Mason fingindo assistir TV quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Meu coração parou. Atendi antes do segundo toque. Oi, aqui é a Bailey, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Senhorita Holmes, aqui é a Dra. Warren da clínica. Seus resultados chegaram. Você pode vir esta tarde para discuti-los? Você pode apenas me contar por telefone? Perguntei. Por favor, não posso esperar mais. Houve uma pausa. Então ela disse. Seus resultados deram negativo. Você está limpa. O ar saiu dos meus pulmões. Dobrei-me no sofá e as lágrimas escorreram pelo meu rosto, antes que eu pudesse contê-las. Mason estava ao meu lado instantaneamente, mãos em meus ombros, pânico em seus olhos. Bailey, o que foi? O que eles disseram? Eu não conseguia falar. Apenas fiz um sinal de positivo com o polegar em meio ao choro e vi o terror em seu rosto derreter em alívio. Ele me puxou para o peito e me segurou enquanto eu chorava. Obrigada, eu engasguei no telefone. Muito obrigada. Desliguei e ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Então o telefone de Mason tocou. Ele atendeu com as mãos trêmulas, embora nós 2 soubéssemos que ele não tinha nada com que se preocupar. Ele tinha ido fazer o teste por solidariedade, não necessidade, mas observei o rosto dele de qualquer maneira enquanto ele ouvia. Ele assentiu uma vez, disse. Ok, obrigado. Depois desligou. Negativo, confirmou ele. Não que houvesse qualquer dúvida. Ri em meio às lágrimas. Eu sei. Só precisava ouvir. Tivemos talvez 10 minutos de paz antes que meu telefone vibrasse novamente. Uma mensagem de Christie. Resultados chegaram. Casa da mamãe e do papai, agora. Ela não disse quais eram seus resultados. Mason dirigiu. Encarei a janela o caminho todo tentando descobrir como eu deveria me sentir. Minha irmã passou semanas tornando minha vida miserável. Ela sabotou meus encontros. Ela virou minha família contra mim. Ela dormiu com meu ex-namorado. Parte de mim queria se sentir vingada, mas principalmente eu só me sentia vazia. O carro de Leon já estava na entrada quando chegamos. O de Christie estava estacionado torto na rua, como se ela mal tivesse parado antes de pular para fora. Podíamos ouvir vozes alteradas antes mesmo de chegarmos à porta da frente. Lá dentro estava um caos. Christie estava no meio da sala de estar com os braços cruzados apertados contra o peito.
Ela ainda não estava chorando, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados como se tivesse chorado recentemente. Leon estava sentado na extremidade do sofá, parecendo defensivo e pequeno. Meus pais pairavam perto da porta da cozinha, claramente perdidos. Finalmente, disse Christy quando me viu. Agora todo mundo está aqui. O que está acontecendo? Minha mãe perguntou. Christy não quis nos contar nada até você chegar. Christy respirou fundo, trêmula. Eu queria que todos ouvissem isso juntos. Ela olhou para Leon com puro veneno. Conte a eles. Conte o que você me disse há 3 semanas e depois decidiu manter em segredo. O maxilar de Leon trincou. Já te disse que sinto muito. Não sei o que mais você quer de mim. Quero que você diga, Christy gritou bem alto para todos. Para que todos saibam exatamente que tipo de pessoa você é. A sala ficou em silêncio. Leon olhou para todos nós, depois baixou a cabeça. Eu tenho uma DST, disse ele calmamente. Descobri há cerca de 1 mês. Deveria ter contado às pessoas antes. Eu não contei. Minha mãe engasgou. O rosto do meu pai ficou pálido. Mason apertou minha mão. Bailey, minha mãe disse, virando-se para mim com terror nos olhos. Você está... Sou negativa, eu disse rapidamente. Recebi meus resultados hoje. Estou limpa. O alívio inundou o rosto dela. Depois confusão. Mas se o Leon tem algo e vocês dois estavam juntos? Tivemos sorte, eu disse. Ou eu tive de qualquer forma. A implicação pairou no ar. Todos se viraram lentamente para olhar para Christy. Ela riu amargamente. Foi o tipo de risada que vem logo antes de alguém desmoronar. Eu sou positiva, disse ela. A voz falhou na segunda palavra. Deu positivo porque esse lixo de ser humano sabia que tinha algo e dormiu comigo mesmo assim e não se preocupou em mencionar até depois. A mão da minha mãe voou para a boca. Meu pai parecia que alguém tinha lhe dado um soco no estômago. Leon começou. Juro que não sabia o quão sério era. O médico disse que era controlável e eu ainda estava processando e não sabia como tocar no assunto. Controlável? Christy explodiu. Você acha que isso torna tudo bem? Tenho que viver com isso para sempre, Leon. Todo relacionamento que eu tiver pelo resto da minha vida vai começar comigo explicando que meu ex-namorado nojento e imprudente me infectou porque era covarde demais para ser honesto. Eu não sou nojento, Leon rebateu. Cometi um erro. As pessoas cometem erros. Um erro é esquecer o aniversário de alguém, Christy gritou. Um erro é encolher o suéter favorito de alguém. Isso não é um erro, Leon. Esta é a minha vida, e você a arruinou porque não conseguiu lidar com uma conversa desconfortável. Ela estava tremendo agora, lágrimas escorrendo pelo rosto, toda a luta se esvaindo dela a cada palavra. E sabe qual é a pior parte? Ela continuou, sua voz caindo para algo quebrado e cru. Eu fiz isso comigo mesma. Eu tinha o Mason doce, gentil e leal, que nunca teria feito algo assim comigo, que realmente se importava comigo, que acabou sendo um milionário. Ela riu novamente e soou como vidro quebrando. Eu tinha um milionário que queria cuidar de mim e joguei fora por isso. Ela gesticulou para Leon com nojo. Por um homem que não conseguia nem me dar o básico da decência humana. Eu realmente sinto muito, disse Leon fracamente. Saia, ela sussurrou. O quê? Saia desta casa, ela gritou com a energia que lhe restava. Não quero olhar para você. Não quero ouvir sua voz. Você já causou danos suficientes para durar uma vida inteira. Literalmente. Saia. Leon olhou ao redor da sala, esperando que alguém o defendesse. Ninguém o fez. Meu pai deu um passo para o lado e apontou para a porta. Leon pegou sua jaqueta e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele, e Christy desabou no sofá. A gritaria acabou. O que a substituiu foi pior. Um choro quieto e despedaçado. O som de alguém que finalmente ficou sem pessoas para culpar. Eu estraguei tudo, ela sussurrou entre soluços. Eu tinha o cara perfeito e o joguei fora, porque achava que merecia mais. E agora olhe para mim. Ela enterrou o rosto nas mãos. Olhe o que consegui em troca. Eu dei negativo. Mason deu negativo. Christy não. Ela desmoronou completamente na frente de todos, gritando, chorando, culpando meu ex por arruinar a vida dela. E no meio do colapso, a verdade finalmente veio à tona. Ela nos disse exatamente por que pressionou pela troca em primeiro lugar. O que ela disse em seguida fez tudo fazer sentido, e honestamente, me fez não sentir nada por ela. A sala estava quieta, exceto pelos soluços de Christy. Meus pais ficaram paralisados, sem saber se a confortavam ou mantinham distância. Mason ficou perto de mim, suas mãos firmes nas minhas costas. Observei minha irmã desmoronar e esperei sentir algo. Simpatia, raiva, satisfação, qualquer coisa. Mas não havia nada, apenas vazio. Christy, minha mãe disse finalmente com suavidade, caminhando em direção ao sofá. Querida, vai ficar tudo bem. Vamos resolver isso juntos. Essas coisas são controláveis hoje em dia. A medicina avançou muito. Vocês não entendem, Christy engasgou. Nenhum de vocês entende. Então nos ajude a entender, disse meu pai. Sua voz estava cansada, derrotada. Explique como chegamos aqui. Christy levantou a cabeça das mãos. Seu rosto estava inchado e manchado. O rímel escorria por suas bochechas como pintura de guerra. Ela olhou para mim e algo mudou em sua expressão. Culpa. Culpa real e genuína que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Preciso contar uma coisa. Ela sussurrou. A todos vocês, mas especialmente a Bailey. Meu estômago apertou. O quê? Ela respirou fundo, trêmula. A troca não foi aleatória. Não foi uma ideia maluca que tive no jantar. Eu estava planejando isso há semanas. As palavras pairaram no ar. Olhei para ela sem compreender. O que você quer dizer com estava planejando? Leon e eu. Ela começou. Depois parou, engoliu em seco. Começou de novo. Leon e eu estávamos conversando antes da troca há cerca de 1 mês. Meu sangue gelou. Conversando como? Mensagens, na maioria. Às vezes ligações quando você não estava por perto. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Começou inocente. Ele entrou em contato para reclamar do relacionamento de vocês e eu ouvi. Depois virou flerte. Depois virou mais. A mão de Mason apertou minhas costas. Minha mãe emitiu um pequeno som de dor. O rosto do meu pai endureceu em algo que eu nunca tinha visto antes. Você estava perseguindo meu namorado. Eu disse lentamente, enquanto eu ainda estava com ele.
Não era minha intenção que acontecesse, disse Christie desesperadamente. Simplesmente aconteceu. E então percebi que o queria. Realmente o queria. Mas eu não podia simplesmente roubar o namorado da minha irmã. Isso faria de mim a vilã. Então, inventei a troca. As peças começaram a se encaixar. O contrato que ela já tinha escrito. O jeito que Leon concordou tão rapidamente, o jeito que ela pressionou e pressionou até eu assinar. Ele sabia, eu disse. Não era uma pergunta. Leon sabia do seu plano. Christie assentiu miseravelmente. Conversamos sobre isso antes. Ele deveria fingir surpresa quando eu tocasse no assunto no jantar. Nós ensaiamos. Ela riu amargamente. Ele nem foi um ator tão bom assim. Ele concordou rápido demais. Fiquei preocupada que você descobrisse. Pensei naquele jantar. O jeito que os olhos de Leon brilharam quando Christie mencionou a troca. O jeito que ele assinou aquele contrato sem hesitação, sem nem olhar para mim. Eu achava que ele estava apenas desligado do nosso relacionamento. Acontece que ele já tinha ligado em um novo. A coisa toda foi uma armação. Eu disse. Minha voz parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Você me manipulou para entregar meu namorado para que pudesse ficar com ele sem parecer a vilã. Sinto muito, soluçou Christie. Sinto muito mesmo, Bailey. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só queria... Você queria o que você queria, eu a cortei. Você sempre quis o que quis e nunca se importou com quem machucava para conseguir. Isso não é verdade, ela chorou. Eu te amo. Você é minha irmã. Você não ama ninguém além de si mesma, eu disse. As palavras saíram calmas e frias. Você provou isso quando agiu pelas minhas costas com o Leon. Você provou isso de novo quando tentou sabotar meu relacionamento com o Mason. E você está provando isso agora mesmo, transformando isso em algo sobre sua culpa em vez do que você fez comigo. Christie se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Meus pais ficaram em silêncio atordoado. Mason não disse nada, mas eu podia sentir seu apoio irradiando através de seu toque. Pensei que se eu conseguisse o Leon através da troca, ficaria tudo bem, sussurrou Christie. Pensei que seríamos felizes juntos e, eventualmente, você seguiria em frente. E me perdoaria. Nunca imaginei que terminaria assim. Você nunca imaginou que haveria consequências. Eu a corrigi. Isso é diferente. Ela desabou novamente, os ombros tremendo com soluços. Eu estraguei tudo. Eu armei, planejei e manipulei todo mundo. E para quê? Um homem que nem conseguia ser honesto sobre sua própria saúde. Um homem que me passou uma doença e depois me culpou por exagerar. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Você ficou com um milionário que te trata como ouro. E eu recebi exatamente o que merecia. Olhei para minha irmã. Realmente olhei para ela. A garota que tinha sido minha melhor amiga enquanto crescíamos. A mulher que havia me traído da maneira mais calculada possível. A pessoa que só sentia muito porque seu plano tinha saído pela culatra. É, eu disse calmamente. Você recebeu. Peguei a mão de Mason e caminhei em direção à porta. Minha mãe me chamou, mas não parei. Não havia mais nada a dizer. Ficou claro que Christie não estava arrependida pelo que fez. Ela estava arrependida de que seu plano não funcionou.